Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Cristo. É uma alegria a gente estar aqui junto mais uma vez. Vamos continuar o nosso estudo, nossa série, chamada Identificando Quem Sou. E hoje nós vamos ler Apocalipse 3, versos 1 a 6, e falar sobre a carta à igreja de Sardes. Apocalipse 3, versos 1 a 6. Apocalipse 3, 1 a 6, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, de que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Eu tive uma experiência bem curiosa no começo do ano. Eu recebi a visita de uma tia, que ela vive fora do Brasil há muitos anos já, né? Ela veio aqui fazer um procedimento médico, e aí ela viveu no Rio de Janeiro como se ela estivesse no lugar mais seguro da terra. E ela estava colocando a mim, meu tio, a minha mãe, a minha tia, todo mundo em risco. E toda hora que a gente pontuava alguma coisa que ela fazia, que colocava a gente em risco, ela falava que era mentira. E ela ficava com raiva, e ela, por vezes, inclusive, até duvidou da fé da gente. Que crente é você que não tem fé? Que crente é você que não tem amor no coração? E ela foi embora para os Estados Unidos e mandou uma mensagem para mim no Instagram. Um mês depois eu olhei, o pessoal sabe que eu sou rápido para ver essas coisas, e aí ela estava dizendo que se preocupou muito com a minha fé, por causa da minha atitude diante do que ela fazia no Rio, do que eu fazia no Rio de Janeiro, e ela também. E aí, eu, com muito carinho, peguei umas 20 notícias e mandei para ela, provando que realmente as coisas eram muito diferentes. E eu expliquei para ela: tia, as duas realidades que a senhora viveu eram realidades muito distintas. A senhora viveu metade da sua vida no interior da Bahia, que é a parte mais badalada da cidade, era a rodoviária e o mercado. E depois foi para os Estados Unidos, um país que a gente sabe que, apesar dos pesares, é muito seguro. Ela não tinha esse convívio de Rio de Janeiro. E eu mandei uma reportagem sobre isso, sobre aquilo, pontuando cada coisa que ela fazia. E me preparei para o pior. Brigona, geniosa. Falei, lascou, agora ela vai vir igual um bicho em cima de mim. E a mensagem dela foi: desculpa, agora eu entendo o que você queria me dizer. Me perdoa. E eu contei essa história para relatar a vocês o que a igreja de Sardes estava vivendo. Ela estava vivendo num lugar, numa situação de muito perigo, e eles não percebiam. Tudo estava na mais perfeita paz. Tudo parecia bem, apesar de estarem cercados de morte. Tudo parecia agradável, apesar deles estarem caminhando todos os dias para a morte. E por isso, o tema do nosso sermão é: voltem-se para Deus. E o que era a cidade de Sardes? Sardes era a capital da Lídia, e ela tinha 2 blocos. Ela ficava num monte muito alto,
e os produtores ficavam na parte baixa da cidade. E ela ficava num monte alto, cercada por muralhas mais altas ainda, e que só tinha uma entrada, um acesso, que ele era muito fortificado. Então Sardes ganha a fama de ser uma cidade intransponível, de ser uma cidade inacessível. E, além disso, ela era muito rica, porque ela cortava muitas rotas comerciais importantes e tornava o seu caminho um caminho muito vivo, muito dinâmico. E também na sua cidade, a indústria de lã e tinturaria era muito forte, o que deixou Sardes muito rica. Tão rica que no ano 17 depois de Cristo, ela passa por um terremoto, ela é destruída quase que completamente, e Roma libera ela de 5 anos de impostos. E ela era tão rica que em 5 anos ela pôde se reerguer e se tornar mais forte do que ela era antes. Isso é incrível. E esse povo rico, protegido, era conhecido por ser muito arrogante. Eles se davam muito aos excessos, a terem cada vez mais ouro, a ter cada vez mais comida, a ter cada vez mais roupas, a ter cada vez mais bens. E como se não bastasse, era um povo que vivia também da devassidão, queria cada vez mais sexo, cada vez descobrir mais os seus prazeres. E por causa disso, a cidade não tinha muita hostilidade. Os judeus daquela cidade não perseguiam a igreja, apesar deles cultuarem ao imperador e cultuarem a deusa Cibele, eles faziam um pouco caso com a igreja que estava ali. Não perseguiam, ao contrário de outros lugares que nós vimos, que a perseguição era intensa. Fora de Sardes, cristãos estavam sendo queimados vivos, e eles ali vivendo tranquilamente. E por causa disso, dessa paz ou falsa paz, a igreja de Sardes ia dia a dia matando o seu fervor espiritual, matando o seu relacionamento com Deus e entrando nas luxúrias da própria cidade. E Jesus vem e faz um grande aviso para essa igreja, que eles precisavam rever os seus preceitos. O grande problema da igreja de Sardes é essa apatia espiritual que eles estavam vivendo e eles chamavam de paz. Tudo está em paz, então tudo está perfeito. Representam os líderes da igreja, os pastores. Jesus estava querendo dizer que tudo que a igreja precisava para estar viva, ele tinha. O Espírito Santo que traz vida e os pastores que pregavam a palavra da verdade, que trazia vida, mas ele traz uma sentença. Eu conheço as suas obras e vocês estão mortos. É assim que começa a apresentação de Jesus. E ele faz um clamor para aquela igreja: estejam atentos, alertem-se, prestem atenção. Por que prestem atenção? Eles viviam numa cidade dada aos excessos. Eles viviam numa cidade que adorava o imperador, que adorava a deusa Cibele, e apesar deles não terem perseguição, eles estavam ficando apáticos. Eles achavam que a paz que reinava dentro da igreja era uma resposta de que Deus estava com eles. Não é à toa que Jesus fala: vocês têm reputação de serem bons, de serem vivos, mas essa reputação não serve de nada. Estejam atentos. E esse estejam atentos que Jesus fala é o seu sentido mais pleno da palavra. Percebam os problemas que existem fora da igreja. Essa paz não significa que as coisas estão boas, elas não estão. Estejam atentos, percebam as coisas que estão acontecendo dentro da própria igreja, dentro do coração de vocês. Vocês estão mortos e não estão percebendo. E Jesus diz a eles o seguinte: se vocês continuarem nesse caminho, eu vou vir como um ladrão. E Jesus fala isso outras vezes na Escritura. Todas as vezes que Jesus fala que ele vai vir como ladrão, ele faz referência à volta dele no dia do juízo final. Mas interessante que o vir como ladrão é só para aqueles que não estão esperando Jesus. É só para os ímpios.
A Escritura fala que aqueles que esperam em Deus não ficarão surpresos com a sua vinda, porque eles já esperam. Mas como um ladrão, surpreendentemente, ele virá contra aqueles que não esperam. E Jesus fala para aquela igreja: se vocês continuarem nesse caminho e não se arrependerem, eu vou vir como um ladrão. E para a igreja de Sardes ouvir isso era aterrorizador, porque eles já tinham sofrido 2 ataques repentinos que tinham destruído a cidade por 2 vezes no passado. Eu falei no começo que Sardes ficava num monte alto, cercado por uma muralha e que era intransponível. Mas no ano 549, o rei persa Ciro cerca a cidade e tenta invadir. Mas ele não consegue invadir porque a cidade era muito alta, os muros eram muito altos e eram íngremes. Mas acontece uma coisa: um soldado de Sardes deixa um capacete cair para fora do muro. E o que ele faz? Ele desce o muro, pega o capacete e escala de volta. O que os persas pensaram? Esse muro, então, é escalável. A cidade de Sardes dorme, se garantindo na sua segurança, e os persas escalam e, como um ladrão à noite, invadem e tomam Sardes. Como se não bastasse, no ano 214 a.C., um outro rei, Sírio, Antíoco, cerca a cidade mais uma vez. E agora, eles poderiam estar atentos. Bem, vamos cercar os nossos muros. Não, os nossos muros são altos, são intransponíveis. Vamos fortificar a entrada da cidade. Os muros se garantem por eles mesmos. E Antíoco manda, mais uma vez, os soldados subirem. E como um ladrão, mais uma vez, Sardes é invadida e destruída. Jesus está dizendo o seguinte: se vocês não se atentarem às suas condições, eu também irei invadir a igreja de Sardes, e como ladrão, eu irei tomar tudo que pertence a vocês. Olhando para esse problema, vem uma reflexão: como tem andado a nossa fé? Como tem andado a nossa fé em Cristo Jesus? Nós vivemos num país que a gente fala muito sobre o catolicismo nominal. O católico no Brasil não necessariamente é católico só porque ele se batizou. E ele fala que é católico. Mas nós estamos vivendo uma onda do protestantismo nominal também. De pessoas que dizem que são cristãs, mas não são cristãs. Onde o evangelho tem se tornado cada vez mais apático, como na igreja de Sardes. São Gonçalo, aqui do nosso lado, boa parte das pessoas aqui são de São Gonçalo. Eu nasci em São Gonçalo e vi grande parte da minha vida lá. São Gonçalo é o 2º maior percentual de evangélicos no país. 25% da população de São Gonçalo se diz cristã. Lembrando que São Gonçalo já ultrapassou 1.200.000 habitantes. A Baixada Fluminense é a região com a maior população evangélica no Brasil. 1.300.000 cristãos confessos. E aí você vai avaliar São Gonçalo, é um dos municípios mais corruptos do estado do Rio de Janeiro, mais violentos do estado do Rio de Janeiro. Você vai olhar as cidades da Baixada Fluminense, também são cidades onde os índices de corrupção, de tráfico, de violência, de crime organizado só crescem. Olha, os políticos de São Gonçalo, quantos se elegeram porque eram cristãos? Porque falavam em nome de Jesus, e olha o estado da nossa cidade. Isso mostra que grande parte desses cristãos estão com a sua fé apática. Como eu disse na semana passada, muitos deles só têm de cristãos a ida ao culto domingo à noite. Tirando isso, não tem mais nada de cristão. Quando a pandemia chegou, tiveram cristãos que deixaram de ser cristãos porque não tinha mais o que fazer dentro da igreja. As sociedades, os ministérios, os departamentos não funcionavam mais. Acabou. Não sobrou mais nada de cristianismo na vida. Por isso, nós precisamos nos avaliar. Porque Jesus fala para a igreja de Sardes que ele tem nas suas mãos o Espírito Santo.
e as 7 estrelas, e os pastores, e os líderes, e os pregadores. Nós não temos justificativas para a nossa fé estar apática, porque o Espírito Santo, que nos traz vida, fala ao nosso coração. Ele nos alerta, ele nos entristece. A Escritura diz que o amor de Deus nos constrange. Ele mostra quando nós estamos caminhando por caminhos errados. Às vezes tudo está bem à nossa volta, mas o nosso coração está insatisfeito. Isso é o Espírito Santo mostrando que as coisas não estão tão bem quanto deveriam. Isso é Jesus muitas vezes nos chamando de volta. Nós não temos justificativas porque nós vivemos num país onde a exposição da palavra ela é livre. Nós temos a Bíblia inteira aqui e 75 milhões de versões diferentes. Existem países que cristãos têm que pegar o Evangelho de João e rasgar folha por folha e distribuir. Cada um fica com uma folha. E depois que lê, passa adiante. E durante muitos e muitos anos e muitas gerações, aquela é a única palavra que eles têm nas mãos. E os fazem escondidos, senão são assassinados. E nós temos no YouTube, podcast, pregações no WhatsApp, no Instagram, um monte de igreja ao nosso redor. Não existe justificativa para a nossa fé estar apática, como muitas vezes está. Jesus, ele nos chama a sair dessa apatia. E é exatamente essa mensagem que ele traz para a igreja de Sardes. Porque é interessante que todas as vezes que Jesus chama a atenção da sua igreja, ele não tem a intenção de descartá-la, mas de trazê-la de volta. Às vezes nós olhamos as palavras duras de Jesus e nós achamos que ele tem a intenção de mandar embora, quando na verdade a intenção é alertar. E é isso que ele faz para a igreja de Sardes. Ele traz esperança, e ele traz 2 esperanças para a igreja. A primeira é que ele fala para o povo fiel. Ele fala: eu conheço uns poucos nomes na igreja de Sardes que são fiéis. A melhor tradução é essa, uns poucos nomes. Por que melhor? Porque traz pessoalidade. Jesus está dizendo o seguinte: cada membro da igreja de Sardes que é fiel, eu sei quem são cada um deles. Eu conheço o nome de cada um deles. Eu conheço a vida de cada um deles. Jesus conhece a sua igreja. E ele sabia que existia um grupo na igreja de Sardes que não ficava descansando na boa fama que a igreja tinha, porque lá no começo Jesus fala: vocês têm boa reputação apesar de mortos, mas não serve de nada. Vocês estão mortos. E Jesus diz que apesar desse grupo de pessoas que caminham para a morte, ele conhece aqueles que são fiéis. E esses deveriam permanecer firmes no caminho. Mas ele também traz uma segunda mensagem de esperança. Ele fala também ao povo que caminhava à morte. Ele diz: lembrem-se de quando ouviram a mensagem. Essa expressão lembrem-se, no original, remete a um passado distante. Jesus está dizendo o seguinte: há muito tempo atrás, num dado momento, vocês deixaram de caminhar segundo os meus preceitos. Vocês estão há muito tempo caminhando para a morte. Mas hoje eu digo: lembrem-se da mensagem que vocês ouviram e conservem no seu coração, ou seja, o guarde. Lembre da mensagem que foi pregada e não só ouça, mas guarde e arrependam-se, ou seja, muda o interior do seu coração. Isso traz esperança, porque Jesus no começo da carta fala que eles estavam mortos, mas Jesus não os enterra, mas diz: ouça, existe uma palavra que foi pregada a vocês e ela traz vida. Plante essa raiz de vida no coração de vocês e mude. Transformem a sua conduta, transformem quem vocês são hoje. Existe esperança. E Jesus completa com uma mensagem de esperança, dizendo: aqueles que estão comigo são vestidos de roupas brancas. Jesus vai falar dessa roupa branca mais uma vez na última carta à igreja de Laodiceia. E essa roupa branca, ela mostra santidade, pureza, perfeição e comemoração.
Jesus está dizendo o seguinte: aqueles que estão comigo, eu transformo a sua vida. Eu faço com que eles passem a ter uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida correta e uma vida de comemoração, porque sabem que caminham comigo. E o final das suas vidas vai dar no começo delas uma vida eterna com Cristo Jesus. Porque essas roupas brancas, Isaías diz no capítulo 61, é o próprio Jesus quem dá à sua igreja. E ele encerra dizendo que aqueles que se mantêm fiel não terão seus nomes riscados do livro da vida. Esse livro da vida é uma alusão ao livro que tinha nas cidades. Cada cidade tinha o seu livro, não tinha CPF na época. Cada cidade tinha o seu livro e todo habitante da cidade tinha o seu nome escrito nela, seu nome completinho ali. Quando ele morria, o que acontecia? Riscava-se o nome, cortava-se da cidade. Esse aqui não pertence mais. Jesus está dizendo o seguinte: aqueles que se mantêm fiéis e que foram vestidos pelas roupas brancas nunca serão vencidos pela morte, nunca serão riscados do livro da vida, porque o que determina a sua vida ou a sua morte é um livro que não está na mão de nenhum homem, é um livro que está na mão do próprio Deus. E vocês não são cidadãos de Sardes, mas cidadãos dos céus. E quando seus nomes foram riscados desse livro, nesse permanecerão escritos para sempre. Essa é a mensagem de esperança. Por isso, para as nossas vidas, nós passamos a entender que nunca é tarde. Muitos de nós, olhando para a igreja de Sardes, percebemos que a nossa fé se tornou apática. A nossa relação com Deus é uma relação quase que burocrática. Você faz aquela leitura rápida ali, você toma a sua ceia, você se inscreve no culto e acabou. Muitos de nós estamos tão distantes que nem isso temos mais. Nós não oramos porque não nos alegramos mais em estarmos na presença de Deus. Nós não queremos mais estar no culto porque pouco nos importa estarmos uns com os outros aqui. Nós estamos tão distantes de Jesus que o nosso coração se tornou tão duro que não nos importamos ao menos com quem está à nossa volta. As notícias que nós ouvimos na televisão de mortes e mais mortes, pouco nos importa, porque a nossa fé se tornou apática. Mas existe esperança, porque da mesma forma que Jesus renova aquela igreja, Ele renova o nosso coração. Jesus nos vestiu com roupa branca, Ele nos trouxe da morte para a vida, Ele nos traz esperança, Ele nos traz a vida, Ele nunca nos abandona. Entenda, Jesus não te chamou da morte para a vida para que você morra de novo. Jesus não te chama da morte para a vida para te deixar na condição de morto. Ele nos chama para que nós tenhamos vida. Ele nos veste para que andemos em santidade, para que andemos em pureza. E se nós não fazemos isso, Jesus faz como a igreja de Sardes. Ele aponta o dedo no nosso rosto e diz: volte, você está morto. E ainda que você sinta as dores mais agudas, Jesus vai te trazer de volta. E ainda que você corra para o mais longe possível, Jesus vai te trazer de volta. Porque Paulo diz o seguinte em Filipenses 1,6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é por isso que há esperança para a nossa vida. Por mais distante que nós estejamos, Davi diz: ainda que eu pegue as asas da alvorada e vá até os confins da terra para fugir de Deus, lá Ele já está. Ainda que eu me esconda no lugar mais escuro possível, para Deus é como se fosse luz do dia, porque ali Ele me vê. Por isso há esperança para as nossas vidas, porque a esperança não está nas nossas mãos, está além dela, em Cristo Jesus. E Ele começa a boa obra e Ele termina a boa obra. E se você está na situação de morto, eu te digo, Jesus vai trazer você de volta à vida. E se você tem se enxergado na situação da igreja de Sardes, volte o quanto antes, porque Jesus vai usar todas as pedagogias possíveis para te trazer de volta, e no final, Ele vai trazer. Então é melhor antes que o calo aperte mais ainda.
Jesus vai te trazer de volta. Porque nós já somos cidadãos dos céus. Nós já temos uma pátria. A Escritura diz que cada um de nós aqui somos peregrinos. Cada um de nós aqui somos forasteiros, somos estrangeiros. Nós não pertencemos a essa terra. Nós não pertencemos a essa cidade. Nós não pertencemos a esse país. Existe o nosso país, onde o nosso nome está escrito lá. A nossa entrada lá é garantida. E quando isso tudo aqui passar, e passa rápido, nós ouviremos Jesus chamar o meu nome, o seu nome, lá no livro. Você, venha. Essa é a sua casa. É por isso que nós entendemos que não devemos tornar a nossa fé apática. Nós não devemos ceder aos medos que a cultura nos impõe. Nós não devemos ceder ao medo que a falta do emprego, a falta do dinheiro nos impõe. Não. Nós fomos chamados realmente para lutarmos contra o pecado. Nós fomos chamados realmente para lutarmos contra a corrupção desse mundo. Nós fomos chamados sim para lutar contra as potestades e os principados. E é por isso que não devemos fazer como a igreja de Sardes e nos escondermos para não sermos perseguidos. Porque muitas vezes a nossa fé vai ser motivo de sermos perseguidos. Muitas vezes a nossa fé vai ser o motivo justamente da nossa vida estar difícil. Mas nós não devemos temer. Não devemos temer porque nós seremos, somos e fomos difamados como Jesus foi. Perseguidos como Jesus foi. Sofreremos como Jesus também foi, mas Ele venceu. Ele venceu. E Ele diz que confessará o nosso nome diante do Pai. Olha que promessa maravilhosa. Jesus está dizendo o seguinte: aquele que é vencedor, que ouve essa palavra e que vive no dia da sua morte aqui, e que você aparecer lá no reino dos céus, com o seu nome escrito no livro da vida, eu vou falar com o Pai, esse me pertence. Mateus diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Isso é questão de tempo. Porque não é a promessa feita por homens. Não fui eu que fiz. Não foi o conselho da igreja que fez. Foi Jesus, aquele que nem a morte foi capaz de deter. Foi Jesus, aquele que nem o diabo foi capaz de parar. Ele diz, quando você morrer aqui, eu, invencível, ressurreto, confessarei o seu nome diante do meu Pai. É por isso que nós não tememos. É por isso que nós não cedemos à apatia, porque nós guardamos uma promessa. A promessa que Jesus diz lá em Mateus 25, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Essa é a nossa recompensa, que cada um de nós voltemos para Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o mundo nos impõe uma carga, uma pressão muito grande. E muitas vezes, para termos a nossa vida em relativa paz, nós nos tornamos apáticos, sem reação, sem vida, sem esperanças. E às vezes cada um de nós permitimos que isso molde a nossa fé, e passamos a ter uma fé apática, Pai, sem vida, e todos os dias caminhamos para a morte. Mas a nossa esperança, ainda que fraca, está no fato de que o Senhor nos livrou da morte. Está no fato de que toda obra que o Senhor começa, o Senhor a leva até o final. E o Senhor diz que ainda que caiamos e estejamos prostrados, o Senhor ergue a sua mão e nos coloca de pé.
Por isso, Pai, estende a sua mão a cada um nessa noite que tem tornado a sua fé apática, sem vida, sem significado, que ele sinta a sua mão de poder o erguendo novamente. Que cada um de nós possamos olhar não para a apatia que o mundo coloca sobre as nossas costas, mas para o fato de sabermos que o nosso nome nunca será arriscado do livro da vida, para o fato de sabermos que o Senhor nos trouxe da morte para a vida e nos vestiu com vestes de santidade, com vestes de alegria, com vestes de festa, por sabermos que somos cidadãos de um reino que nunca acabará, de um reino que é realmente intransponível, inviolável, regido por um Deus que é invencível, que é soberano, que tem poder sobre todas as coisas, esse que guarda as nossas vidas e nos traz uma mensagem de vida. Por isso que nessa noite, essa promessa não seja suficiente de sabermos que pertencemos ao Senhor e ninguém nos arrebatará das suas mãos, que nosso coração esteja fortalecido, confiantes, vivos, alegre, até o dia que ouviremos o nosso nome sendo testemunhado pelo Senhor diante do Pai, e aonde adentraremos realmente a nossa casa eterna. Essa é a oração que nós fazemos, Pai, felizes, em nome de Jesus, amém e amém. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.